E aí, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho. Hoje eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Propriedades da potência. São 10 propriedades da potência para vocês poderem resolver questões que envolvam, né, algum problema com potência e no futuro com equações exponenciais. Então, essa aqui é a base para entender exponenciais e também logaritmos, né? Mas vamos começar com o básico. Isso aqui, eu já estava comentando aqui com os colegas de vocês, que é um conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. Então, vamos lá. Primeiro, o que é potência, né? A potência, ela tem esse formato aqui. Uma base, vou chamar de A aqui, e um expoente. Então, esse aqui, no caso, é o expoente. E essa aqui é a base. E a potência, na verdade, é isso aqui. Tudo isso aqui tem que ter uma base e tem que ter um expoente. Um exemplo de potência, 2 na quinta. O que é 2 na quinta? É uma potência. Tá, mas o que seria 2 na quinta? É pegar a base e multiplicar por ela mesma aquela quantidade de vezes que está aqui no expoente. Então, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Tá? Isso seria resolver essa potência aqui, né? Tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 na quinta é a mesma coisa que 32. Eu falo que as propriedades da potência, esse conteúdo, é o conteúdo que a gente vai trabalhar com os dedinhos, né? Porque, por exemplo, 2 na quinta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. 2 na sexta, 64. Depois 128, depois 256, 512, 1024. Quer dizer, sempre multiplicando, né, por 2. Se fosse 3, uma base 3 ali, né? Olha lá, nos dedinhos, ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Na terceira potência, 9 vezes 3, 27. Né? 27 vezes 3, quando é que dá? 81, né? 81 vezes 3, 243. Ou seja, 3 na quinta seria 243. A gente vai pegando, né, essa manha, trabalhando com potência e multiplicando sempre o mesmo número. 5. Vamos supor que aqui fosse uma base 5. 5 vezes 2, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, 5 na terceira seria 125. E assim por diante. É o que a gente vai fazer, né? Tá? Então, isso aqui é a potência. Agora nós vamos ver as propriedades da potência. Vamos começar com a primeira propriedade da potência. O que significa aquilo ali? A primeira propriedade, ela diz o seguinte: se eu tiver potências de mesma base, eu conservo a base, e o que eu faço com os expoentes? Eu somo, tá bom? É isso que quer dizer aquilo ali. Então, eu vou até posso colocar um enunciado aqui. Se na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes.
É isso aí. Então, olha ali o que diz, ó. Na multiplicação de potências de mesma base, são duas potências. As duas bases são iguais. Tá? O que eu devo fazer? Eu conservo a base e somo os expoentes. Um exemplo, tá? 3 na terceira vezes 3 na segunda. Como é que fica? Ó, conservo a base e aí somo os expoentes. 3 mais 2, quanto é que dá 3 mais 2? 3 na quinta. É assim que se resolve, né? Potências de mesma base, uma multiplicação de potências de mesma base, que é a primeira propriedade. Conserva a base e soma os expoentes. Ali, ó. Mais um exemplo? Vamos botar mais um exemplo. 2 na quinta vezes 2 na 1. Quando não tem nada, é 1, tá? Como é que fica aqui, ó? Conservo a base, 5 mais 1, 6. A segunda propriedade, ela diz o seguinte, ó, na divisão de potências de mesma base, conserva a base e o que eu faço? Se aqui eu somo, aqui o que eu vou fazer? Subtraio os expoentes. Então, tá aqui, ó. A na N dividido por A na N. Como é que eu faço aqui? Eu conservo a base, e diminuo os expoentes. 2 na terceira, dividido por 2 na segunda. O que é 2 na terceira, dividido por 2 na segunda? Eu conservo a base. Conservar significa copiar, né? Eu conservo a base e o que eu faço com o expoente? Na divisão, eu diminuo 3 menos 2. Tranquilo? Vamos ver se é verdade mesmo. 2 na terceira, se eu usar os dedinhos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 na terceira é 8. Dividido, 2 ao quadrado é 4. 8 dividido por 4 é 2. Está provado que eu posso trabalhar com as potências, né? Terceira propriedade. A terceira propriedade, ela diz o seguinte: se eu tiver uma potência elevada a um expoente, tá? Uma potência. Potência é aquilo lá que a gente viu no início, né? Eu tenho um número de base elevado a um expoente. Se eu pegar e eu elevar essa potência a um outro expoente, eu só multiplico os expoentes. Olha só. Eu tenho A na M elevado a N. O que eu vou fazer? Eu só vou multiplicar os expoentes. N vezes N. Tá bom? Vamos ver. Vamos colocar um enunciado aqui, né? Uma potência elevada a um expoente
uma potência elevada ao expoente multiplica-se os expoentes. Tá? Então, um exemplo, se eu tiver 3 ao quadrado elevado à quinta potência, ó, tem uma base, eu tenho uma potência aqui elevada ao expoente. Eu simplesmente vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. Tá? Só isso. Quarta propriedade, talvez a mais simples de todas. A quarta propriedade. Se eu tiver um número elevado a 1, é ele mesmo. Né? Então, todo número elevado a 1 elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, A na 1 é. Exemplo. 2 na 1 é 2. 3 na 1 é 3. 1257 elevado a 1 é 1257. Essa é a propriedade mais fácil de gravar, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Essa outra propriedade, a quinta, ela também não é difícil. Só que eu vou provar para vocês, porque vocês também têm que dizer para mim assim, ó, professor, como assim? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Como? Não compreendi, senhor. A gente tem que sempre duvidar das coisas que são ditas, né, dentro de uma sala de aula. Tem que duvidar. Em matemática não é diferente, né? Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Tem que ter um sentido, né? E a prova, eu vou mostrar utilizando a segunda propriedade. Olha ali, ó. 3 na segunda dividido por 3 na segunda. Tá? Quanto é que é 3 na segunda dividido por 3 na segunda? Se eu não usar propriedade nenhuma, eu ainda sei que isso aqui vai dar 1. Porque tanto no numerador quanto no denominador são iguais. Então, aqui só pode ser 1. Tranquilo. Agora, olha só. Se eu usar a segunda propriedade, ela diz o seguinte, ó. Se eu tiver uma divisão de bases iguais, eu conservo a base e diminuo o expoente. 2 menos 2, quanto é que vai dar? Vai dar 0, né? E 3 mais 0, né? 1. Então, está provado que todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa é a quinta propriedade. Sexta propriedade. Sexta propriedade, pessoal, ela diz o seguinte, ó, se eu tiver uma fração e elevar essa fração a um determinado número qualquer, tanto o numerador quanto o denominador vão ser elevados a esse número. Entendeu? Pode ser qualquer fração. Assim, A sobre B elevado a M
é a mesma coisa que A na M elevado a N dividido por B elevado a N. Ou seja, se eu tiver uma fração, tanto o numerador quanto o denominador vão ser elevados a esse expoente. Tá? Vamos colocar aqui o enunciado. Uma fração qualquer elevada a um expoente uma fração qualquer elevada a um expoente, tanto numerador quanto denominador são elevados a este número. Então, eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui o exemplo. 2/5 elevado ao quadrado. 2/5 elevado ao quadrado. Tanto 2 aqui, ó, quanto 5 vão ser elevados ao quadrado. Tanto o numerador quanto o denominador vão ser elevados ao quadrado. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 25. Então, 4/25 é a mesma coisa que 2/5 elevado ao quadrado. Então, essa próxima propriedade, ela diz o seguinte: se eu tiver uma fração, olha só, se eu tiver uma fração, ou seja, um número em cima e um embaixo, no numerador e no denominador, elevado a um expoente qualquer. Se eu inverter essa fração, ou seja, se eu tiver A e B, A no numerador e B no denominador, e eu inverter, colocar o B no numerador e o A no denominador, eu só troco o sinal do expoente. Essa é a propriedade. O valor é o mesmo. Eu trocando apenas o sinal do expoente. A sétima propriedade, ela diz o seguinte: ó, se eu tiver uma fração e ela está elevada a um expoente qualquer, né? Se eu inverter essa fração, ó, colocar o B em cima e o A embaixo, vai ficar o mesmo valor desde que eu troque o sinal do expoente. Se aqui tivesse negativo, aqui seria positivo. Como aqui está positivo, aqui é negativo. Tá? Então, se vocês tiverem dúvida se realmente isso é verdade, vocês podem brincar na calculadora, né? Façam isso, dividam um número, sei lá, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Vamos supor que ali seja ao quadrado, né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao quadrado é 4, né? Aqui, se eu inverter, vai ficar 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 é 0,5. Se eu elevar ao expoente 2 negativo, também vai dar 4. Podem brincar na calculadora. O resultado é o mesmo. Então, essa é a propriedade número 7. Então, o que eu quero dizer? Vamos botar
botar aqui 3/5 elevado a 3. Se quiserem depois brincar na calculadora e pegar, fazer 3/5 e elevar a 3, é a mesma coisa que 5 elevado a -3. Tá? Não tem jeito, é esse tipo de coisa aí. Tem que fazer, né? Ó, 5 na -3 é a mesma coisa que 1/5 na terceira potência. Eu inverti aqui, é como se tivesse um aqui embaixo. Eu inverti. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 1/4 elevado na -2. Se fizerem isso, brincarem, né, na calculadora, vocês vão achar esse mesmo resultado. Então, a oitava propriedade, ela diz o seguinte, né? Na hora de eu transformar uma raiz numa potência, né, eu vou transformar essa potência que tem um expoente fracionário, aonde o que está em cima, né, que é o denominador, o numerador, quer dizer, ele vai ser o expoente da base, ó. E o denominador vai ser o índice do radical, vai ser o númerozinho que tiver ali. Como aqui não aparece, né, é um 2 que está ali, né? Mas quando a gente faz a raiz, a gente não coloca quando é quadrado. Só quando é raiz cúbica, quando é raiz quinta, quarta, a gente coloca um númerozinho ali. Mas quando é raiz quadrada, a gente não coloca o 2, né? Então, é isso. Ao transformar uma raiz numa potência, transforma numa base com expoente fracionário, onde o numerador é o que está dentro, que é o expoente da base, e o denominador é o índice do radical, que está fora. Tá? Seria isso. Agora, a gente vai fazer a nona propriedade. A nona propriedade, ela é o seguinte, ó, se eu tiver uma raiz de uma raiz, é só multiplicar os índices, só isso. Então, se eu tiver uma raiz de uma raiz, n, e aqui uma base, né? A única coisa que eu faço é multiplicar os índices. Aqui, n vezes n. Só isso. Só multiplicar os índices. Então, um exemplo, né? Tenho raiz de raiz de raiz de 8, por exemplo, na terceira. O que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é a raiz oitava de 8 na terceira. Só isso. Claro, aí se vocês vão dizer assim, tá, mas e aqui, como é que vai ficar? Aí já não é mais parte da nona propriedade, é essa, né? Que está dentro vai para cima, que está fora vai para baixo. Mas essa propriedade aqui é o produto dos índices, tá? Só multiplicar os índices. Então, vou colocar aqui raiz de raiz. Multiplica-se os índices. E a décima propriedade, eu vou fazer naquele cantinho para eu poder tirar uma foto desse quadro, ficou bem legal com as 10 propriedades. Tá? É só para constar. Então, eu tenho uma base elevada a um expoente, e esse expoente está elevado a um outro expoente. Ou seja, uma potência elevada a uma outra potência. Então, eu acabei de mostrar para vocês todas as propriedades da potência, tá? As 10 propriedades da potência.